Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. Meu nome é Tadal, sou voluntário da casa e gostaria de informar a vocês que todas as terças-feiras nós publicaremos um vídeo com uma preleção evangélica às 20 horas. Então estão todos convidados a assistir, ok? Gostaria também de informar que no rodapé deste vídeo e na descrição do vídeo está o nosso endereço de e-mail para que vocês utilizem para nos contactar. Se houver alguma necessidade de algum contato, por favor, utilizem esse canal. Deixaremos também aqui na descrição deste vídeo os endereços das nossas redes sociais, ok? Possamos então neste momento fazer a nossa prece inicial, que nós chamamos de preparação, com o objetivo de a gente nos tranquilizar, nos sintonizar com Deus nosso Pai, nos sintonizar com Jesus, para que a gente possa estar mais aberto para a reflexão da lição da noite de hoje, ok? Do tema da noite de hoje. Vamos pedir ajuda do nosso companheiro Wanderley, que vai conduzir essa preparação, essa prece inicial, ok? Então possamos neste momento iniciar as nossas atividades. Dando início à nossa preleção, convido a todos que possível a achar uma posição confortável, a fechar os olhos, se imaginando nas alturas, entre o céu azul e as nuvens brancas. Em nossa face sentimos o frescor do vento e assim acalmando a nossa mente a fim de se conectar ao plano espiritual. E é com os nossos melhores sentimentos dentro de nós, de amor e de paz, que buscamos a serenidade e a tranquilidade de nossos corações, para que possamos compartilhar deste momento de muita luz e amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão do tema de hoje, eu gostaria de falar rapidamente sobre as atividades de nossa casa. Certamente hoje nós se encontramos com as portas fechadas, para as atividades presenciais, para atender as recomendações do Ministério da Saúde devido à pandemia que nós vivemos atualmente. Então, assim que houver a normalidade dessa situação, as nossas atividades prosseguirão normalmente. Então é assim, nas terças-feiras nós temos a nossa assistência espiritual. Os portões abrem às 19 horas, às 20 horas os portões se fecham e iniciam-se as nossas atividades, que é basicamente uma preleção evangélica seguidos de passes magnéticos. Aos sábados nós temos a nossa evangelização infantil. A nossa evangelização infantil se inicia às 9 horas da manhã. Então, estão todos convidados, aqueles que têm crianças, que têm filhos, que têm netos, sobrinhos, Quem tiver criança, por favor, participem dessa atividade. Em paralelo com a evangelização infantil, nós temos uma outra atividade que se chama Escola de Paz. O que é Escola de Paz? Escola de Paz é o seguinte:
Os pais, os responsáveis que levam as crianças na evangelização infantil, enquanto elas aguardam as atividades das crianças, elas se reúnem numa sala, né, e fazem uma atividade de conversar, de trocar ideias. Isso tudo dirigido por voluntários nossos, né, que existe um programa que é seguido, né, e as atividades ocorrem em paralelo, tá bom? Então estão todos convidados. Temos também a nossa distribuição de cestas básicas. Existe uma equipe muito carinhosa, né, que faz a coleta das doações de mantimentos, montam as cestas básicas e distribuem para as famílias necessitadas, as famílias que são cadastradas em nossa casa. Nós temos também as atividades do bazar. Nós recebemos doações de roupas, calçados, utensílios domésticos, né, e todas as coisas. E nós realizamos a cada ano, umas 4 vezes por ano, o nosso bazar, e a arrecadação do que nós conseguimos desses bazares, né, nós fazemos a manutenção de nossa casa. Temos também um trabalho criado nesse momento de pandemia, que se chama Caravanas do Amor. Ela foi criada pela 5ª turma de Escola de Aprendizes do Evangelho. Ela visa levar o Evangelho nas casas, remotamente, através de conexões virtuais. Posteriormente a gente vai falar com mais detalhe desse trabalho, né? Mas se houver algum interesse na participação, por favor, entre em contato conosco, tá ok? O tema para a reflexão no dia de hoje, ele se intitula Esquecimento das ofensas para se desligar do mal. Ele pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 1 a 6, e capítulo 10, itens 1 a 5. Eu gostaria de ler 2 trechos do Evangelho de Mateus, do capítulo 18. A primeira parte é o seguinte. Ele diz assim, no versículo 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Ou seja, se o seu irmão pecou contra você, vai, conversa com ele em particular, a sós com ele. E se ele te atender, se ele te ouvir, teremos ganhado um irmão. Outro trecho, ele se encontra em Mateus 18, versículos 21 e 22, que ele diz o seguinte. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Ele perguntou. Aí respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Lendo essas 2 passagens do Evangelho, achei bastante interessante, porque o Evangelho, quando a gente lê, a gente temos que ter o hábito, né, de quando lermos o Evangelho, refletir no que aquela passagem reflete em nossos corações, em nossas vidas. Isso é um item bastante importante, para que não utilizemos o Evangelho para outras pessoas, para dizer assim, não, essa passagem é para João, essa passagem é para minha esposa, para minha sogra, para o meu filho, para o meu irmão, etc. e tal. Não. O que esse Evangelho significa, o que essa passagem significa para mim, né?
Por isso que a preleção evangélica, ela é dada, né? Os voluntários fazem as preleções evangélicas e cada um tem uma visão. Às vezes o mesmo assunto, dois preletores fazem preleções diferentes. Da mesma forma, não só preleção, mas quem lê, cada um tem a sua interpretação. Quem faz o Evangelho no lar pode perceber que quando a gente lê um trecho do Evangelho, cada um tem uma visão de acordo com o estado emocional, o estado mental da pessoa naquele dado momento. E eu lendo essa parte essas duas passagens, me veio o seguinte, me veio reconciliação, uma lembrança de uma reconciliação. Por que reconciliação? Assim, quem de nós um dia, né, não teve uma desavença, não teve uma briga, não teve uma discórdia com alguma pessoa, alguma coisa que ele fez para nós, que nos magoou, às vezes coisas assim simples, coisas pequenininhas, mas que às vezes levam à desunião, a pessoa não falar com outra pessoa durante um período de tempo, às vezes durante muito tempo, né? Já não aconteceu isso com vocês, né? Provavelmente pode ter acontecido. E o que acontece quando, depois de passado um tempo, a gente baixa assim, a guarda, né? Vamos dizer assim, a gente fica mais tranquilo, a gente começa a refletir melhor no ato que aconteceu, a gente rever as nossas atitudes. Será que a minha atitude foi correta? E muitas vezes a atitude pode ser correta, mas falar assim, puxa, mas eu amo tanto aquela pessoa, eu gostaria de reatar, né, a minha amizade com ele, às vezes, e chegar nele e falar assim, ó, me desculpa, aconteceu isso, e começa a conversar com ele, e aí existe a reconciliação. Olha, não existe um sentimento mais delicioso que a reconciliação. Quando a gente faz reconciliação com uma pessoa que a gente há muito tempo, ou por algum tempo a gente fique distante, por esse motivo, por algum motivo pequeno às vezes, e depois quando a gente conversa e está tudo certo, a alegria vem, existe uma alegria assim, sem fim, uma felicidade sem fim. Isso faz provar aquilo que Jesus nos fala nessa passagem, né, de Mateus 18:15, quando ele fala para a gente fazer reconciliação, pedir perdão para ele, né, das coisas que a gente tem feito. E aí eu estava pesquisando, estava lendo algumas histórias, e eu achei uma história bastante interessante de um senhor. Ele se chama Elie Wiesel. Eu não sei falar o nome dele porque ele é um judeu, né? Ele é um escritor judeu. Diz aqui que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ele ficou no campo de concentração, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração de Hitler. E aí graças a Deus ele sobreviveu, mas depois que ele saiu, né, ele era criança na época, depois que ele saiu ainda ele se inconformava com aquilo lá, ele não aceitava aquilo, porque certamente ele perdeu parentes, perdeu irmão, perdeu a mãe, o pai, né, e aquilo o atormentava, ficou atormentando ele por um bom período. E era um inferno para ele, aqui diz assim, era um inferno para ele. Todo dia que ele acordava vinha aquilo na mente, e ele querendo vingança, ele querendo de alguma forma vingar por aquilo que ele tem passado. E ele foi falar com o rabino. Aí olha a frase que o rabino fez com que ele mudasse o rumo dos seus pensamentos. O rabino disse a ele: meu filho,
enquanto tu não perdoardes, continuará prisioneiro naquele campo de concentração. O que ele quis dizer é o seguinte: o pensamento dele ficava no campo de concentração e ele não perdoava. A partir desse momento, segundo aqui o conta o texto, ele se libertou. Tanto é que ele trabalhou eu estava consultando, ele trabalhou bastante nas causas referente a essa parte do campo de concentração, né, de auxílio às pessoas, e ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Então, olha que interessante, o pensamento, né, quando a gente, e é verdade, quando a gente fica preso a alguma ofensa, a gente fica preso à pessoa, fica preso à situação, e a gente não se liberta. Então, o que a gente tem que fazer realmente é se libertar. E a única forma de a gente se libertar é através do perdão. Estive lendo também, estive pesquisando, né? E em alguns locais ele disse que existem estudos científicos, né, de pessoas, de cientistas, que fizeram trabalho dessa parte de perdão. Quando a pessoa perdoa, ou quando a pessoa não perdoa, aquilo faz muito mal fisicamente também para ele. Existe lá ele estava explicando cientificamente o que acontece, né, do experimento que eles estavam fazendo. Então, o que significa, né, cientificamente falando, o perdão ela provoca também distúrbios no nosso corpo, né, e também na parte emocional, na parte moral. Falando em história, né, eu também gostaria de falar de uma outra história que eu vi, assim, bem triste. Na verdade é bem mais próximo, né, da gente, porque o do judeu ele já era um tempo anterior, mas nos tempos de hoje eu tava vendo uma reportagem de um canal de um canal aberto, né, e ela falava sobre o dia do perdão e tal, e eles estavam mostrando algumas passagens, né, de algumas pessoas que se libertaram. O termo é libertaram dessa mágoa, né, através do perdão. É a história de um senhor, né, de origem japonesa. Ele se chama Ota, o sobrenome dele é Ota. Ele teve sequestraram o filho dele e as pessoas que sequestraram, né, acabaram matando a criança e segundo o que ele mostrava no vídeo, ele, no primeiro instante em que acontecia o caso de ele estar sepultando o filho dele, ele sentia um ódio violento, um sentimento de vingança dentro dele, de maquinar alguma coisa para tentar detonar aqueles que fizeram o mal ao filho dele. É emocionante esse vídeo que ele fala, né? E depois de um certo momento, ele pelo que ele não diz, mas ele deve ter entrado em alguma religião, né? E aquilo talvez tenha modificado o seu pensamento, né? E ele teve a atitude de ir na cadeia e pedir perdão, né? E se reconciliar com aquele que matou o filho dele. Olha a situação. Para quem é pai, né, para nós que somos pais, ficar a imaginar o quanto, né, ele deve ter sofrido com esta situação. E segundo o vídeo, segundo a entrevista que ele dá, depois que ele fez esse ato de ele chegar no criminoso lá na penitenciária e pedir perdão para ele e perdoar ele pediu perdão e ele também perdoou por tudo aquilo que o criminoso tinha feito para o filho dele.
Ele disse que quando ele saiu da penitenciária, parece que saiu um peso. E a partir dali ele começou a viver melhor, ele começou a ficar melhor. Depois eu estava vendo em outras reportagens a respeito dessa passagem, né, desse crime hediondo, né? A esposa disse assim, foi difícil no começo, mas uma coisa que nos ajudou, né, a crescer é que na época a gente era bastante materialista e hoje as coisas mudaram, os nossos sentimentos mudaram. Então, essa é uma história que me tocou, porque é uma história recente, né? Acho que foi em 2017, se eu não me engano, que houve esse crime, né? Na zona leste de São Paulo. E o relato dele de ter perdoado, né? Do pai ter perdoado aquele criminoso. Na verdade, foram 3, ele conseguiu conversar com um só. E aquilo o libertou. E vem então na mesma linha que o Rabino falou para aquele judeu que ficou no campo de concentração. Como ele não mais ligava com o fato, ele se libertou, ele não ficava mais pensando naquilo, aquilo fez com que ele se libertasse e ele sossegasse o coração e ele vivesse melhor, né? Então, são exemplos vivos de tudo aquilo que Jesus nos passou como ensinamento, né, de perdão. E assim, refletindo mais, né, a gente começa a ler o Evangelho e começa a refletir. Qual é o maior exemplo? Eu estava vendo uma live, né, de um amigo nosso lá da Caminhos lá de Mauá, do Denilson, um grande amigo, um excepcional expositor. Ele falou uma coisa importante que me tocou, que é referente a um filme que eu assisti já faz um tempo também. Eu não era muito ligado à religião, mas era um filme que chama-se Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quem teve a oportunidade de assistir, eu confesso que quando eu assisti aquele filme, eu saí mal. Saí mal porque o nível de violência era muito grande que retrata aquele filme. E na mesma linha da reflexão do Denilson, né, referente a esse filme, eu creio que realmente foi naquele nível de violência que Jesus passou, naquele momento em que o prenderam, e antes da crucificação, nesse período da crucificação, e a crucificação em si, né? Que violência, que coisa dolorida. E assim, não que ninguém mereça, mas Jesus é um ser espiritual, sem maldade nenhuma. Ele não fez nada. Ele desceu da orbe crística dele para a terra para trazer amor para a gente, para trazer carinho, para ensinar o caminho. Falou, olha, a gente vai por esse caminho que esse caminho dá certo. Ele sabe. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E realmente ele é. Então, ele veio para trazer amor para a gente. Ele sofreu. Olha, eu fico imaginando o seguinte, o quão dolorido foi aquele período entre a crucificação. E aí, falando do perdão, qual foi uma das últimas palavras que Jesus estava na cruz? Perdoai, Pai. Eles não sabem o que fazem. Imagine, gente, o quanto ele sofreu e ainda ele
o Pai perdoar. Então, ele é o exemplo vivo. Jesus nos trouxe, né, o amor. Ele mostrou com amor o que é perdão. Hoje, né, a gente tem essa consciência de quanto ele faz e quanto ele tem feito por nós. O mestre é aquele que faz, que ensina através do seu exemplo. Então, Jesus é o nosso modelo, não tenho dúvida. Nós temos que seguir o seu caminho, aquilo que ele fala. Não é inegável, para mim é inegável, não tem outro caminho. Ele está falando, vai por aqui. E a gente tem que seguir o que ele está dizendo. É difícil, né? Mas não impossível. Tá bom? Essa é uma reflexão que eu fiz, né? É importante, certamente, de vocês lerem o Evangelho, né? E cada um ter a interpretação, né? E ver o que significa para cada um de nós, tá bom? Então eu agradeço a participação e que possamos neste momento fazer as nossas vibrações. Muitas vezes a gente fala vibrações e é sempre bom, importante explicar, né, o que é vibrações. Algumas pessoas já sabem, mas muitas vezes a gente fala assim, vamos vibrar para o nosso irmão, para todos os lares da Terra. Aí, a vibração significa o quê? Significa dirigir os nossos melhores sentimentos, dirigir os nossos melhores pensamentos. Vibração nada mais é que são as vibrações dos nossos pensamentos com amor e com carinho, tá bom? Nós iremos fazer estas vibrações finais com a ajuda também de uma voluntária da casa. A gente vamos acompanhar, tá ok? Tudo de bom para vocês, uma boa noite e até breve. Neste momento, convido a todos a fecharem os olhos e imaginar uma luz branca envolvendo todo o planeta Terra, levando muita paz e esperança para toda a população neste momento tão delicado que o planeta se encontra. Vamos vibrando por toda a equipe da linha de frente, que nesta pandemia sacrificam suas vidas em prol do próximo. Vamos vibrando por todos que estão com algum tipo de enfermidade, que sua dor seja aliviada e sua esperança redobrada. Vamos vibrando por todos os lares da Terra, que nosso Senhor Jesus leve muita paz e harmonia, principalmente nos lares que se encontram desalinhados. Que esses lares sejam visitados pela espiritualidade amiga e que o padrão vibracional desses lares sejam transformados, permitindo que a convivência seja branda e pacífica. Vamos vibrando também por todos que desencarnam, que os menos esclarecidos possam ser amparados pelos amigos espirituais, que esses aceitem essa ajuda para que possam ir para um plano de luz. E assim, vamos pedindo permissão para que possamos vibrar por nós mesmos. Pedimos a Deus que nos ajude a passar por essa fase em que o planeta se encontra com muita paz e tranquilidade, tendo a certeza de que Deus sabe de todas as coisas e que nada acontece sem sua permissão. Que possamos refletir sobre nossas atitudes e que o desejo de renovação fale mais alto dentro de nós, procurando assim sempre agir conforme os ensinamentos do Mestre, amando o próximo como a nós mesmos e praticando a caridade para com todos os necessitados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.